Papai querido, eis aqui a tua amada igreja na tua presença nesta noite. Papai querido, nós já louvamos, entoamos louvores diante do teu altar nesta noite. Mas agora vem a melhor parte, que é a tua palavra, que é o nosso alimento espiritual. Esse alimento que tem revigorado as nossas forças, que tem nos libertado, que tem renovado as nossas vidas, que tem, ó Pai, nos direcionado. E é esta palavra, Senhor, que vai nos dar salvação. E diante de Ti nós queremos, ó Pai, esvaziar de nós mesmos nesta hora. E queremos sair daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra nesta noite. Abra o nosso entendimento espiritual. Papai querido, diante de Ti também apresentamos o Teu servo, que vem ministrar a Tua palavra nesta noite. Papai querido, continua usando ele da forma que o Senhor quer e como o Senhor quer. E eis-nos aqui, Pai, fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Podeis assentar, amém? Pode continuar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Lucas capítulo 18. Lucas 18. Versículo 1. Amém? Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Podeis assentar, irmãos. Oração é a chave. É onde nós vamos encontrar intimidade com Deus. Você vai pegar a palavra de Deus, você vai ver Jesus orando todo o tempo. Ele orou antes de ressuscitar Lázaro. Quando Jesus andou sobre as águas e os seus discípulos estavam num barco, naquela tempestade, naquela ventania, ele estava orando. Quando Jesus parte o pão e os peixes, fazendo aquela maravilhosa multiplicação, antes do acontecido, ele olha para Deus, olha para os céus e ora para que o Senhor abençoe e multiplique aquele alimento. A oração faz com que você fale com Deus, você converse com Deus, você aprenda a ter intimidade com Deus. E a palavra de Deus fala que essa viúva, conversando com esse juiz que não temia a Deus, que não temia aos homens, ele não tinha fé, ele não acreditava apenas nele mesmo. E naquela importunação da viúva, querendo que julgasse a sua causa, porque ela não desistiu, mostra para nós não desistimos também, porque às vezes nós podemos orar para Deus e às vezes Ele pode fazer o milagre no outro dia, na mesma hora, mas Ele pode também fazer o milagre
vários anos depois. E às vezes ele pode nem fazer o milagre. Você lembra Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, lá na Babilônia? Nesse momento Daniel não estava, só Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor falou: se vocês não se dobrarem diante da estátua, vocês serão mortos. Eles disseram algo maravilhoso: se o nosso Deus quiser, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, Ele não nos livra. Então depende dele, mas Ele pede para que a gente continue orando. Se Ele não atender aquela oração que você quer, não importa o que é, se é doença, se você quer trocar de carro, se você quer uma casa, se você quer sair do aluguel, não importa, você está falando com Deus aquilo que você está precisando, e Ele sabe realmente daquilo que nós precisamos. Agora, se nós vamos receber ou não, depende dEle, depende da tua fé, depende da tua caminhada, da sua força de vontade. Você vai ver na palavra de Deus que Jesus Cristo, quando estava no Betsemane, já estava para ser entregue, ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava fazendo o quê? Ele estava orando, ele sabia que ia passar por um momento de muita dificuldade. Mas ao mesmo tempo ele fala também: mas seja feita a tua vontade. Isso nos dá entendimento da palavra, a vontade de Deus. Quando você começa a andar no caminho do Senhor, é a vontade dele nas nossas vidas. É lógico que nós podemos receber alguma coisa. O povo não recebeu a terra de Canaã quando caminhou no deserto? Não aprendeu a alimentar da palavra, que é o maná que cai do céu? Não aprendeu a falar com Deus quando eles estavam resmungando naquele deserto? Senhor, nós não temos água, nós podíamos voltar para o Egito, lá pelo menos tinha água. Eles estavam, ao mesmo tempo, sem saber, eles estavam orando para Deus, falando com Deus. Lá pelo menos tinha comida. Lá nós éramos escravos, mas tinha comida. Eles estavam orando. E Deus manda codornizes. Deus vai alimentando através do quê? Da oração deles. E assim nós vamos aprendendo. Com Jesus, com seus discípulos, com os profetas, com os reis. Nem todos, mas muitos reis oravam para Deus. Davi foi uma grande prova viva disso. Vamos navegar na palavra. Mateus capítulo 26. Mateus 26, 36, 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Olha que maravilhoso. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se a um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas toda a vida não seja eu como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então você vê Jesus Cristo aqui passando por um momento que ele ia de muita dificuldade, de muito castigo, ia levar os nossos pecados, ia perecer por isso, ele ia apanhar por isso. Naquele momento ele teve medo. Normal, Jesus também era homem. Ele era metade homem, ele era metade Deus. Teve medo daquela situação que ele estava passando. De uma certa forma, que na oração, o que ele fala para o Senhor? Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas você vê que Deus não ouviu a oração dele. Mas ele fala também: mas seja a tua vontade, não a minha, porque a minha é que afaste de mim essa situação. Mas o que Deus não fez aquilo que o Senhor Jesus queria, que era não ir naquela direção, porque ele ficou com medo, mas ao mesmo tempo ele fez algo grandioso. Foi aqui nessa oração que ele fortalece Jesus para enfrentar essa dificuldade que ele ia ter que enfrentar. A partir desse momento, Jesus levanta e já estava pronto para tudo o que fosse.
que viesse a acontecer na vida dele, por causa da oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar, você tem que vigiar, mas se você não orar também não adianta nada, porque é através da oração é que Deus fala e te direciona, fala com você. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, depois que foi batizado, foi levado para o deserto, o Espírito o conduziu ao deserto, e ele jejuou 40 dias e 40 noites, orando, estava orando. E através daquela oração, quando chega o maligno, ele estava pronto. Quando chega a astúcia do maligno, tentando enganá-lo, tentando tirar daquela situação, para que ele não precisasse sofrer, para que ele não precisasse de passar por essa situação que ele ia passar aqui agora. Ofereceu tudo que tinha para ele, tudo aquilo que estava nas mãos do maligno, ouro, prata, poder, nações, tudo foi oferecido para ele. Mas, ao mesmo tempo, na oração, colocando sempre a palavra em primeiro lugar, ele disse: não, 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 a palavra é que importa, adorar a Deus é que importa, obedecer a Deus é o que importa, e isso nós só vamos confiar e andar através da oração, é falando com Deus, ele vai nos guiando nesse caminho. Em Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava em determinado país, ele ia para outro, ou em determinada cidade para ir para outra, ele, em oração, o Espírito Santo é quem conduzia. Não existe coisa mais maravilhosa do que nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa mais grandiosa, você ser protegido, ser alimentado, ser fortalecido. Mas para que isso aconteça na minha, na sua e na nossa vida, é preciso de quê? Oração. E a palavra hoje era para ser oração, porque até a irmã Rosa, quando abriu a palavra, falou de oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que Jesus falou para os seus discípulos? A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne precisa de oração, de alimento, da palavra de Deus. Não é verdade? Não foi no momento que todos eles tiveram medo, quando tudo aquilo que aconteceu, mesmo eles já sabendo de tudo que ia acontecer com o Senhor Jesus, porque uma das maravilhas de você andar com Deus é que Ele não te esconde nada, Ele sempre te fala, Ele sempre te direciona, é esse caminho, não é esse. Nesse caminho, continua do jeito que vocês estão fazendo, porque isso me agrada, e no meu tempo, no tempo de Deus, continuando orando, continuando falando com Deus, continuando fazendo com que cresçamos a nossa fé no nosso coração, porque se você não orar, a sua fé vai diminuir até chegar no ponto que, e através da oração, Deus te direciona para o caminho, para a verdade e para a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é assim a palavra de Deus? A palavra de Deus não fala: onde estiver 2 ou 3 falando meu nome, lá eu estou. Deus não trabalha na unidade, Ele trabalha na coletividade. Se você começa a orar na sua casa todos os dias, olha que coisa interessante, você não gosta de igrejas, você não gosta de ir ouvir a palavra de Deus, mas você tem no teu coração que você tem fé, e na sua casa você fala com Deus todos os dias. Se você falar com Deus todos os dias na tua casa, vai chegar um dia que Ele vai te direcionar para uma igreja, para você ouvir a voz dEle na igreja, porque Jesus Cristo vai vir e vai levar a sua igreja. Não é assim que é a palavra? Jesus Cristo não é o noivo da igreja? Sabedoria da palavra de Deus, sabedoria da palavra de Deus. Em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, Daniel 2, capítulo 2, versículo 16, 2:16. Foi Daniel ter com o rei, lhe pediu designasse o tempo, e ele levaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pudessem
pedissem misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizemos saber este caso do rei. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam orando. Por quê? Porque Nabucodonosor teve um sonho e queria que revelasse, mas ele não contava nem o sonho. Ele não contou nem o sonho e queria que revelasse o sonho que ele teve e a interpretação do sonho. Porque se ele contasse o que era o sonho, qualquer um poderia inventar uma história em cima. Mas se ele não contasse nem o sonho, aí a coisa ficou complicada. E aí ele chamou todos os seus sábios não conseguiam de maneira nenhuma saber qual era o sonho. E ele disse: então vou mandar matar todos os sábios. Sadraque, Mesaque e Abednego fazia parte desse povo que estava cativo na Babilônia. E aí quando eles ficam sabendo que se não interpretasse ia morrer todos, eles pedem um tempo para orar, um tempo para falar com Deus. A oração, ela pode ser, a petição na oração, ela pode ser abençoada no outro dia, de noite, daqui 10 anos, ou talvez não. Ou talvez Deus não te dê aquilo que você está pedindo, mas Ele quer que você continue orando todos os dias. Porque se Ele achar que aquilo que você está pedindo vai afastar você da palavra de Deus, Ele não vai te dar. Ele vai primeiro te preparar, Ele vai primeiro te alicerçar, para que você saiba que o verdadeiro valor de todas as coisas está em primeiro lugar, é na palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não preocupa com as demais coisas, mas pode orar. Então, como ninguém sabia que não tinha como resolver esse problema, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam o Deus, aquele que tirou o povo do cativeiro, aquele que andou com aquele povo no mar aberto, que abriu o mar. Ele conhecia a história de Deus, e nós também conhecemos, nós confiamos também, aprendemos a andar, a orar. Olha a importância da oração. Aqui nesse momento estava tudo perdido para eles, porque era uma situação que não tinha como você sair dela. Às vezes nós vamos passar por situações que nós não sabemos sair, mas o nosso Deus sabe todas as coisas, e se você é servo dele, ele luta por você, ele te protege, ele abre caminhos onde não tem caminhos, ele coloca alimentos aonde não se planta, você vai colher aonde você não plantou, porque é assim que Deus faz. Você colhe no deserto. Que maravilhoso, não é? E aí passam a noite orando, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e lá pela madrugada o Senhor responde. Não apenas fala qual era o sonho, mas fala a interpretação daquele sonho. Olha que coisa maravilhosa. Porque quando Daniel deu a revelação, e a humildade de Daniel foi tão grande, porque quando ele chega, o Nabucodonosor fala: o seu Deus, você vai revelar? Ele fala: eu não revelo nada, mas o meu Deus revela para mim. Você sabe o que significa isso? Você engrandecer o nome de Deus, você diminuir para que Ele sempre cresça, porque nós não somos nada, somos apenas vaso de barro, que a hora que o Senhor quiser quebrar para fazer de novo, Ele quebra, e se Ele não quiser fazer de novo, Ele só quebra e joga fora. Ele não faz vasos de honra e vasos de desonra, não é assim?
Então não é melhor você ser um vaso de honra? Não é melhor nós sermos um vaso de honra? E para entender aquilo que Deus tem nas nossas vidas, é através da oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se você só vigiar e não orar, não vai resolver nada. Tem que orar, tem que ter oração. O crente ora. E foi por isso que Daniel é levado ao Senhor e a revelação vem a ele. E ele fala para Nabucodonosor o que era a visão que ele teve. Olha que coisa maravilhosa. Somente Nabucodonosor sabia do sonho. E quando Daniel revela o que era o sonho, a pessoa já vai assustar, porque não tinha contado para ninguém. Falou, realmente, esse é o sonho. Então, do que vier da agora para frente, vai ser de verdade a revelação. E através dessa revelação, muda a vida desses meninos dentro da Babilônia. Daniel aqui passa a tomar conta de algumas nações, se torna um governador. Estava cativo, estava preso e ao mesmo tempo sendo levantado pelas mãos de Deus. Sabe por quê? Oração. Lá na frente, quando Daniel já era os persas, foi jogado na cova dos leões, antes de ser jogado, Daniel estava orando. Então Deus sempre fala para nós persistirmos na oração. Não importa se você ora 10 minutos, 15 minutos, mas se você orar todos os dias, que seja 5, 10, vai ter uma diferença no final do mês, vai ou não vai? E ao mesmo tempo você vai se sentindo bem, você vai querendo aumentar a oração, vai querendo mais, vai aprendendo, e vai chegar no momento que a sua oração vai ser respondida. E era isso que Jesus estava falando. Se aquela viúva, com aquele juiz que não dava importância nenhuma para ela, através da persistência dela, da vontade dela, o juiz resolve julgar a sua causa, imagine Deus para com os seus filhos, que somos nós. 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 17, 17. Dezessete, 31. 17, 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-as a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha como que Deus trabalha. Qual que é a possibilidade de Saul deixar Davi lutar contra um gigante? Ele nunca ia deixar isso acontecer. Mas Saul sabia que Davi tinha algo diferente. Sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus fala que quando Saul estava atormentado, com depressão, com tristeza no coração, Davi ia até onde ele estava, tocava a harpa e aquilo sumia imediatamente. Vinha uma paz de Deus sobre ele, vinha as mãos do Senhor sobre ele. E a pessoa começa a perceber que existe uma ligação entre Davi e Deus. Porque não pode uma pessoa ser usada. Você lembra quando, João 3, quando um dos filisteus vai à procura de Jesus, ele chega e fala assim: não tem como você fazer o que você faz se não tiver Deus com você. Não tem como você fazer esses sinais se não tiver Deus com você. Está vendo a diferença? Quando nós andamos com Deus e oração, orar, vigiar e orar para que não entreis em tentação. E a oração te dá sustentabilidade na palavra. Então Saul já conhecia Davi. Ele já sabia que Deus era com Davi, porque quando ele tocava a harpa, Saul melhorava. Eu falei: Deus é com esse menino. E aí quando primeiro ele tenta não deixar Davi lutar, que ele fala para ele: você é pequeno, ele já é um lutador já
há muito tempo, ele é um guerreiro. Mas daí Davi ouviu as palavras dele e desistiu? Não, ele continuou ali. Você sabe o que Davi estava falando? Davi estava orando. Como assim orando? Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, o livrei do cordeiro da sua boca. Levando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército dos Deus vivo, do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Olha que coisa maravilhosa. Davi não colocou a luta com o urso e com o leão, a vitória, ele não colocou como se fosse dele, foi de Deus. Então existia alguma coisa diferente. Davi não tinha? E aqui ele fez uma oração: o Senhor me livrará das mãos desse filisteu. A oração de Davi foi atendida na mesma hora. Está vendo a diferença? Algumas orações não vão ser atendidas na mesma hora, no mesmo dia, talvez no mesmo ano, mas vai ser atendida, porque você faz parte do povo de Deus, e isso vai te dar força para continuar buscando. Davi falou: olha, eu vou lutar, porque Deus é comigo. E Saul conhecia, porque Saul falou: se ele toca a harpa, e a coisa melhora para mim, vou deixar aí. E foi, e a vitória aconteceu. Então todas as vezes que nós colocamos Deus na nossa frente, das nossas batalhas, do nosso trabalho, nós colocamos Deus à frente da nossa casa, da nossa família, as coisas acontecem, porque isso é colocar Deus em primeiro lugar. Não você colocar trabalho em primeiro lugar, ou você colocar qualquer outra coisa. Coloca sempre, o crente anda sempre com Deus na frente. Foi assim na vida de Davi? Foi. O meu Deus vai me livrar da mão desse circunciso. E mandou a pedra, e o Senhor acelerou aquela pedra, e a batalha acabou. Foi rápida. Não foi rápida? O mais difícil foi Davi ter passado pelos seus parentes, pelos seus irmãos, eles dizendo: volta para casa, você está aqui para zombrar de nós, porque nós estamos com medo desse filisteu. O mais difícil foi passar por Saul, que Saul falou: você não vai conseguir vencer, você é pequeno, você é pequenininho, é novo, você não dá conta dessa batalha. Mas ele desistiu? Não, continuou firme. Isso é continuar sempre orando. Orar para Deus não significa você orar sempre nos momentos bons. Nós temos que orar a todos os momentos, bons, ruins, péssimos, porque tudo faz parte do crente. É assim que o crente sobressai. Não é verdade? Quando a figueira não floresce, ore. Quando ela dá fruto, ore agradecendo. Faz parte da nossa caminhada. Quando Deus colocar no deserto, ore, o maná cai. Se faltar água, ore, e o milagre acontece nas nossas vidas. Em Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos, 12, Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu repreendendo também Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Mais uma vez a oração apresentada a Deus, interceder na vida de Pedro. Essa oração aqui demorou quantos dias? 7 dias. 7 dias demorou. Davi orou e já caminhou com a bênção na mão. Já orou e já aconteceu. Jesus Cristo orou para que o Senhor afastasse aquele cálice, mas não teve jeito, ele tinha que fazer a vontade de Deus.
E ensinou para nós, mas seja feita a tua vontade. Na verdade, não é assim que nós devemos fazer? Não tem hora que dá vontade de orar assim meio, né? Não adianta o crente falar que não tem hora que ele pede para o Senhor, livra. Não tem? Tem. Não adianta falar que não tem, porque tem. Mas aí você fala depois, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Então você está amadurecendo, está crescendo. A minha vontade, a vontade de Jesus era não ir ser crucificado, mas seja a tua vontade, não a minha. O Senhor veio e o fortaleceu. Aqui a igreja incessantemente orando, cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde, de noite, cedo, de tarde, de noite. Poderia ter desistido, não poderia? Porque passou 2 dias, Pedro estava preso do mesmo jeito, e outra, Tiago já tinha sido decapitado, a espada. Não dá para a pessoa falar assim, Tiago morreu, Pedro também não vai nessa não, estou falando que Pedro também vai. Mas eles não desistiram, porque isso é você ir contra tudo e contra todos, por causa da palavra de Deus. Deus fala, não desista, não pare de lutar. Continue orando, buscando, porque é assim que o milagre acontece. Existe milagre sem oração? Eu acho que não, eu tenho certeza que não. Todas as vezes que Jesus curou, Jesus estava orando. Orando. Intimidade com Deus. Pedro estava lá, não tinha saída, não tinha como sair, ainda tinha 4 soldados vigiando. Impossível. Vai ser morto, vai ficar esses 4 aqui, até o 7º dia, porque no 7º dia acaba a festa dos pães asmos e aí nós podemos matar a Pedro. Mas Pedro conhecia Jesus, conheceu Jesus, andava com o Espírito Santo de Deus, tinha sido batizado no Espírito Santo, sabia que a vontade de Deus é sempre maior do que a nossa. Sabia que se estava ali, Deus estava cuidando dele. E se chegasse o final, Deus o ia levar para os céus. Então o crente, de todo jeito, ele vence, ele não perde. Porque está fazendo a vontade de Deus, e a vontade de Deus é eterna. Passa 4 dias, continua do mesmo jeito, a igreja incessantemente orando. Agora você imagina o último dia. O último dia é o momento mais difícil, porque fala agora não vai adiantar nada, não é verdade? Mas eles continuavam orando, até que num determinado momento daquela oração, no último dia, aparece Pedro batendo na porta. Olha que coisa maravilhosa, olha o milagre acontecendo, olha a providência de Deus acontecendo. Saiu de um lugar onde tinha 4 soldados vigiando, estava tudo preso, as mãos e os pés presos, acorrentado. E ele levanta junto com o anjo e sai, as portas vão se abrindo sozinhas até chegar aonde ele tinha que chegar. E eu pergunto para vocês, se não tivesse oração, teria acontecido? Talvez sim, talvez não, mas teve a oração. Teve a oração para mostrar para nós, continuemos orando a todo o momento. Continuemos vigiando a todo momento. Continuemos acreditando na palavra de Deus a todo momento. Porque mais cedo ou mais tarde, o milagre acontece. E o milagre só acontece com aqueles que não desistem, daqueles que não param. E para terminar em Lucas 18, 35. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Tinha ou não tinha?
Porque senão ele ia perguntar: quem é esse Jesus? Faz o quê? Não, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pergunto para você: você acha que esse cego, quando fica sabendo que está acontecendo milagres e milagres naquele país, grandiosos, prodígios grandiosos, através de Jesus, você acha que em algum momento esse cego não olhou para o céu, olhou, levantou a visão, sem enxergar, e não falou com Deus: Senhor, se eu podia usar esse Jesus para me curar? Você acha que ele não falou isso? Aqui, ao mesmo tempo, ele estava fazendo uma oração, porque ele disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vieram as dificuldades naquele momento, vieram os discípulos falando para ele ficar calado, para ele ficar quieto no canto dele, porque Jesus já tinha muita coisa para fazer. Ele podia ter parado aquela oração, mas ele continuou gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque sempre vai haver barreiras na caminhada com Deus, vai haver sempre empecilhos, onde os verdadeiros vencedores são aqueles que continuam avançando, não importando com os muros, não importando com as muralhas, não importando com as tempestades, não importando com todas as adversidades que vão vir, porque Deus é por nós, e Ele nos livra de cada uma delas, através da oração e da fé, e de continuar querendo esse alimento. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A partir daquele momento, Jesus Cristo para, porque ouviu aquela voz que não desistia de falar com ele. Tem muitas pessoas que não recebem milagres porque param de falar com Deus, param de orar, param de querer ter intimidade com Deus, param de querer alimentar do maná, às vezes achando que o maná é uma comida que é muito sem graça, mas não é. É que para você ter o sabor do alimento de Deus, você precisa ser espiritual. A pessoa carnal nunca vai conseguir mastigar o maná, porque o maná que cai do céu é feito para pessoas que andam no deserto, que andam com Deus. A palavra de Deus, ela é feita para pessoas que andam com Deus, que querem realmente serem mudadas. E chegou no momento que o Senhor Jesus fala para ele: o que queres que eu faça? Ele já sabia o que ele queria, mas ele queria ouvir a voz dele. Mais uma vez, ele disse: quero enxergar. Aí o Senhor Jesus fala: a tua fé te curou. E a partir daquele momento ele volta a enxergar. O milagre foi tão rápido e parece tão fácil, porque o mais difícil é orar, o mais difícil é persistir na oração, mas é persistir na oração é que nós vamos um dia ouvir a voz de Deus e ouvir que Ele atende as nossas orações, e saber que Ele sempre estará conosco. Então, façamos como aquela viúva que não desistiu de pedir para que aquele juiz julgasse a sua causa. E se ela não desistiu, muito menos nós vamos desistir de orar e falar com Deus a todo tempo, para que Ele continue a nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar crescimento, nos dar coragem, nos dar livramento, e continuar sempre conosco, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então levanta suas mãos para o céu.
Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por esta rica palavra, que o Senhor, ó Pai, tem nos orientado, nos despertado a orar, Senhor, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Papai querido, e diante de Ti nós fazemos essa oração e apresentamos essa semana que se inicia na Tua presença. Apresentamos a nossa vida, apresentamos os nossos locais de trabalho. Que o Senhor, ó Pai, venha à nossa frente, quebrando as barreiras, lançando por terra toda palavra, todo impedimento contra as nossas vidas. E colocamos diante de Ti também, Senhor, todas as obrigações que temos que cumprir. Que a unção da capacitação do Senhor venha nos capacitar e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. E diante de Ti também apresentamos os irmãos que não puderam vir, que o Senhor alcança, que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que o Senhor livra, ó Pai. Com as Tuas mãos poderosas nós te pedimos em nome de Jesus. E abençoa, Senhor Jesus, a volta dos irmãos para o lar, que o Senhor venha guardar do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento, na Tua presença, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.